Mas agora, por que você acredita então, já que você começou com esse sonho, realizou esse sonho, foram 2 plantações, né? Que você mencionou. Mas por que então a gente deve investir em plantação de igreja? Daniel, eu acho que plantação de igrejas é a maneira mais efetiva da gente cumprir a grande comissão. Se nós temos, né, o imperativo de irmos e pregarmos o evangelho, de fazermos discípulos, e essa de fato é a nossa missão enquanto discípulos, fazer novos discípulos, a melhor maneira de fazer isso é plantando igreja. Por quê? Sim. Porque esse é o foco, né, único e principal da plantação de uma nova igreja. Que o evangelho seja pregado, pessoas sejam impactadas pelo evangelho. Infelizmente, com o passar do tempo, por uma série de razões, a igreja, às vezes, ela acaba perdendo a sua própria natureza. Às vezes, ela entra em uma dinâmica de uma cultura de manutenção para poder lidar com algumas estruturas internas que muitas vezes são pesadas, com alguns problemas. Às vezes, ela tem outros focos diferentes e ela acaba perdendo essa que deveria ser a natureza da igreja. Então, acho que esse é o grande ponto de partida. Então, novas igrejas, elas também acabam, por conta disso, gastando melhor dos seus recursos e das suas energias para se conectar com novas pessoas, né? Que, por sua vez, conseguem também ainda estar mais envolvidas com outras pessoas que não conhecem a Cristo e, consequentemente, vão trazer outras pessoas, né? Porque quando você está em uma igreja há muito tempo, às vezes a pessoa para até de ter amigos Sim. que não são cristãos, e aí o que acontece? Ela não tem nem quem ela levar para a igreja, porque os amigos delas todos estão na igreja. Não tem nenhum problema você ter amigo na igreja, isso é ótimo, mas quando o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a pessoa ela perde, né? Inclusive esse vínculo na sociedade e essa habilidade de trazer. Você fez citação aí do nome do Ricardo. O Agreste costuma dizer que a eficiência, a eficácia na evangelização, ela é inversamente proporcional ao tempo que você tem de igreja. Quanto mais tempo você tem de igreja, mais ineficaz você é. Quanto menos tempo você tem, mais eficaz você é, porque você ainda está envolvido, se relacionando com pessoas, com seus parentes, com seus amigos. Então, a plantação de igreja, como ela tem um foco, né, em fazer com que o evangelho seja conhecido e acaba trazendo pessoas, por sua vez, essas pessoas trazem mais pessoas e você tem uma dinâmica, né, que acaba funcionando. Outra razão é porque ela é uma dinâmica muito mais leve. Você não tem que lidar com uma estrutura pesada, que tem uma série de ministérios, de forças de integração, de coisas acontecendo, e aí você tem um pouco de recurso, você tem que dividir em tudo isso. Não, o recurso aqui que entra, ele é exclusivamente para quê? Para fazer o nome de Jesus conhecido, para que pessoas possam ser impactadas pelo evangelho. Então, dessa maneira, a gente tem uma possibilidade de impactar vidas e de ver pessoas chegando com maior efetividade numa igreja. Um outro aspecto ainda é que aquelas pessoas, né, que estão em transição para vir, ou talvez até aquelas pessoas que estavam desapontadas com a igreja e acabaram se desligando de estarem dentro de um ambiente comunitário, elas veem na nova igreja uma possibilidade de recomeço. Né? E isso é muito interessante. Uma experiência aqui na Metropolitana, igreja que a gente tem vivido mais recentemente a plantação, talvez 65% das pessoas que chegaram eram pessoas que estavam há 3, 4, 5 anos, até mais, sem nenhum envolvimento com uma igreja local. Já tinham tido alguma história, alguma trajetória, já tinham ouvido algo do evangelho. Parte delas, ou talvez a maioria dessas, até já tinham se tornado membros de uma igreja, mas estavam distantes dessa conexão há muito tempo. E elas acabam olhando para esse novo começo e percebendo na vida delas também um novo começo. Aí você consegue imaginar. A gente falou sobre pandemia, quando a gente estava aqui, né, no nosso off, e você imagina, durante a pandemia, quanta gente deixou de ir à igreja e depois não conseguiu encontrar um caminho de volta. E aí essa pessoa está ali, entendendo que em algum momento ela precisa, mas quando ela olha para uma nova igreja, isso parece para ela também uma nova oportunidade, uma segunda chance. Então tem esse elemento também. Então, uma série de fatores que faz com que a nova igreja ela seja assim tão efetiva. E, além de tudo isso, ela também tem uma energia, um gás de poder fazer coisas
que igrejas estabelecidas às vezes não têm. Então, eu costumo dizer que quando a gente vive a plantação de uma igreja, a gente experimenta também por perto a revitalização das igrejas que estão ao redor, porque essa igreja vai fazer coisas e as outras igrejas que diziam, não dá para fazer isso, e elas dizem, não, é perfeitamente possível, olha só, eles estão fazendo. Então, eles acabam fazendo também. Então, são várias razões aí que nos impulsionam para a plantação. Você mencionou a pandemia. A pandemia ela mexeu um pouco com a estrutura de diversas igrejas, né? E eu tenho para mim que a gente ainda não descobriu o cenário que nós estamos pós-pandemia. Nós estamos descobrindo ao longo do processo. Uhum. E isso tem gerado um desafio. Como é que essas igrejas históricas, centenárias, podem se conectar com o mundo pós-pandemia? Você crê que a plantação ela facilita essa conexão pelo fato dela não ter, vamos dizer assim, você falou de estrutura, né? Uhum. Mas eu posso dizer também que ela tem menos vícios? Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda, mas esse cenário, né, pós-pandemia, ele é muito interessante, porque a gente viveu muitos extremos. E aí eu vou até falar um pouquinho da realidade mesmo de igrejas estabelecidas. Quando eu voltei do meu período do mestrado para o Brasil, eu fui ajudar uma igreja do nosso presbitério, uma igreja que estava passando por um momento difícil, com problemas aí em relação à sua liderança, o afastamento do seu pastor. A igreja tinha mais de 130 anos na época e tinham sobrado, sei lá, menos de 30 pessoas devido a situações complexas que tinham acontecido. E um pedido do presbitério foi que eu ajudasse ali nesse período, inclusive de pacificação, e que eu ficasse ali, pelo menos 5 meses, ajudando naquela transição até eles trazerem alguém. E foi interessante porque esses 5 meses duraram 5 anos. E eu fiquei 5 anos nesse processo de revitalização. E ele passa exatamente, né, pelo meio da pandemia. E a gente viveu ali algo sobrenatural, um milagre sobrenatural de pessoas chegando assim, constantemente. E a gente entra na pandemia de um jeito e a gente sai da pandemia 3 vezes maior como igreja. Então eu tenho ouvido histórias assim, semelhantes a essa que eu te contei, e eu tenho ouvido histórias no avesso, igrejas que praticamente acabaram na pandemia. Eu não quero entrar no mérito de quem está certo ou está errado, como fez, mas eu acho que esse resgate em relação ao evangelho de maneira muito intencional, que é o que a gente fala na plantação de igreja, ele na pandemia foi muito importante. Igrejas, mesmo igrejas mais antigas que tiveram essa percepção, elas também conseguiram colher muitos frutos, por razões óbvias. Em um momento em que estava todo mundo desesperado e muitas pessoas não tinham respostas para os questionamentos, e principalmente muitas igrejas não tinham respostas, essas pessoas viam em uma igreja equilibrada, com uma boa teologia, centrada no Evangelho, uma resposta efetiva, que foi o que a gente experimentou. A gente teve, claro, pessoas que chegaram na igreja que nunca tinham pisado em igreja, que tinham ficado com medo de morrer, literalmente. Eu lembro de um casal que chegou na igreja e a gente tinha acabado de abrir aquela flexibilização, chegou um casal que eu nunca tinha visto, a gente estava cheio, né, de conta de pessoas que podia ter, não podia ter, tinha que se inscrever, um casal se inscreveu, mas não sabia quem era. Vocês vieram com alguém? Não, pastor, a gente nunca foi de igreja, mas a gente ficou com medo de morrer na pandemia, perguntamos para alguns amigos tal sobre a igreja, falaram da igreja presbiteriana, começamos a assistir, e a gente está acompanhando a igreja já tem um tempo. Hoje a gente veio para conhecer a nossa igreja. Então, a gente teve casos assim. Legal. Mas a gente também teve vários casos de pessoas que eram de outras igrejas, de outras linhas religiosas, com algumas teologias um tanto quanto complicadas, às vezes muito focadas na prosperidade, na bênção e na vitória, que não tinham resposta para um momento de adversidade. E quando elas assistem uma pregação, elas veem um ambiente de esperança e de alegria numa igreja centrada no Evangelho, mesmo em meio a uma completa adversidade, aquilo é totalmente impactante e faz com que essas pessoas queiram experimentar um pouco disso também. Então a gente viu isso. E eu acho que isso também serve dentro da dinâmica do pensamento para a plantação de igreja, porque uma plantação de igreja, ela deve ser assim, sempre vibrante, centrada no Evangelho. Então, seja para plantação, seja para revitalização, o pessoal pergunta para mim, olha para alguns resultados e diz, qual é o pulo do gato? Eu falo, não tem pulo, não tem gato, tem um comprometimento sério com a pregação do Evangelho, uma igreja centrada no Evangelho, uma pregação centrada
centrada no Evangelho. Eu acho que essa é a Legal. resposta para a plantação e também para a revitalização de igrejas. Ainda que processos para as duas coisas sejam diferentes, o cerne, aquilo que é o principal, eu acredito que está no mesmo lugar, é a centralidade do Evangelho. Maravilha. Você plantou uma igreja, foi revitalizar outra, aí de repente você volta para Campinas para plantar uma outra igreja. Aí...